Minha tropinha da alteração, novamente, então, mais uma aula para vocês. E agora a gente começa a falar a respeito de fungos, onde fungos não costuma ser muito abordado no Enem, mas como está na matriz do Enem, a gente tem que estudar, beleza? Quando a gente começa a falar do reino fungi, a primeira coisa que você tem que saber é um mapa mental, beleza? Fungos, na verdade, se você gosta de tirar print do seu celular e mandar para você aí e imprimir a matéria e deixar fixado em algum lugar, tá aí para vocês. Desculpa o som que está chegando, o som ambiente, mas é porque é muita coisa ao mesmo tempo. E aqui nós temos um mapa mental de tudo que nós vamos estudar de fungos para vocês. Toda essa partezinha parece complicado, mas não é. Fungos é bem simples. Eles têm inúmeras formas, inúmeras cores, inúmeras texturas, serve para alimentação, pode causar doença, tem veneno e tal. Os fungos, na verdade, a parte da biologia que estuda eles é chamada de micologia, onde micose quer dizer doenças de fungos. Todos os fungos, preste atenção, são eucariontes. O que isso significa dizer? Que eles apresentam um núcleo individualizado, o DNA está dentro do núcleo. São heterótrofos, eles não fazem fotossíntese, eles não são plantas, eles não têm cloroplastos, eles podem ser uni ou pluricelulares. Então você pode, se você visualiza, é pluricelular, alguns que dão doenças são unicelulares, possuem digestão extracorpórea. O que significa isso? O fungo, quando percebe matéria orgânica ao seu redor, libera enzimas no meio, dissolve o que está ao seu redor e absorve, beleza? Então, eles são chamados de heterótrofos por absorção. Aqui está um esqueminha de digestão básico para vocês entenderem. Os compostos mais simples são absorvidos pelos fungos. Enzimas digestivas quebram o substrato, porque são lançadas no solo, dissolvem no solo, e depois o fungo absorve, beleza? A unidade básica de um fungo é chamada de IFA. IFA é a unidade básica de um fungo, e ela pode ser de dois tipos. Se por acaso a IFA for um fio e não tem espaço para cada núcleo, ou seja, cada núcleo pode literalmente ocupar inúmeros espaços diferenciados do fungo, é chamado de hifa sinocítica. Agora, se existem espaços específicos para o fungo, hifa septada. Eles possuem quitina como parede celular, que é igual ao exoesqueleto dos insetos. Não apresentam plastos, mas têm todas as outras organelas. Reserva energética igual a nossa de glicogênio e reprodução por esporos, beleza? Peço desculpa que a diagramação, na hora de mudar o arquivo, saiu tudo errado esses erros de português. Espero que vocês me perdoem, beleza? E o conjunto de hifas chama-se micélio. Então, quando você vê um fungo, você está vendo o micélio dele. Geralmente, micélio reprodutivo. Ele é formado por hifas. As células se agrupam formando hifas. Hifas se agrupam formando micélios. Ok? Então, aqui, ó, septos. São paredes transversais. Existe um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui. Pode até ter mais de um núcleo. Mas se houver paredes transversais, são hifas septadas. Se não tiver paredes transversais, hifa cenocítica. A hifa septada é mais evoluída do que a hifa cenocítica, ok? Os fungos mais conhecidos, pessoal, são os bolores, como orelha de pau, bolores, melhor dizendo, que dá no pão, essas coisas todas. As orelhas de pau, que costumam dar em troncos. Os cogumelos que a gente pode consumir, alguns produzem ácido para ficar com efeito entorpecente no corpo. E as leveduras que a gente usa na culinária, para fazer o bolo crescer, a massa de pão crescer, essas coisas todas. Alguns formam corpos de frutificação, por onde o fungo se reproduz, certo? Os fungos podem ser parasitas, como no caso da Candida albicans. Candidíase é quando ela dá no aparelho reprodutor da pessoa, mas às vezes pode dar na boca em outros lugares também, beleza? Pode dar também em plantas, a Emileia vastarix, que dizimou grande parte do cafezal na década de 70, chamada de ferrugem do café. Eles podem ser fermentadores, como no caso da Saccharomyces cerevisiae, que produz a cerveja nossa nos momentos de relaxamento e todo, e são decompositores na cadeia alimentar, reciclando a matéria orgânica na natureza. O agaricus, pessoal, é utilizado na alimentação. Ele tem muito teor de proteína, vitamina e baixo teor de gordura, beleza? Não quer dizer que não seja calórico, porque como ele tem muito glicogênio, ele pode ser calórico, beleza? Tanto que, se você ler aqui numa reportagem de 2007, tem trufas brancas que realçam muito o sabor da comida, principalmente na culinária europeia. Um quilo custa mais de 5 mil euros, que na época era 17,8 mil reais. Beleza?
mais de R$ 3 o euro na época. Hoje, como o euro está 5 e porrada, quase 6, dá quase 30 mil. Quase que dobrou esse valor do quilo da trufa. E existem fungos venenosos, como a Amanita phalloides, e repara, na verdade, esse fungo do Mario, do jogo do Mario, a pessoa ingere e tem sensação que está crescendo. Por isso que no desenho do Mario ele cresce, beleza? E ele também é o princípio básico do LSD. Mas por que ele é alucinógeno? E pode ser tóxico por causa disso. Tanto que existe aqui o ex-presidente da Ucrânia, reza a lenda que ele foi envenenado por uma conspiração russa e tudo, ninguém sabe, eu acho. E olha como é que ele ficou depois de 2 semanas após ter contato com um fungo parasita do amendoim. Degradante. Os fungos servem para a produção de antibióticos. O Alexander Fleming, que descobriu o antibiótico, ele descobriu sem querer utilizando fungos numa placa de Petri. Então aqui você tem, na verdade, quando você tem fungos numa placa contaminada por bactérias, você vê que o fungo, ele, literalmente, sua produção de antibiótico acaba com as bactérias. Na Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos que se alimentaram de pães com fungos, eles tiveram menos problemas de pele, porque alguns problemas de pele são causados por fungos, porque as prisões elas eram muito, vamos botar assim, úmidas, cheias de mofo e continha muitas bactérias ao seu redor. E os fungos ali presentes no alimento serviam para ser metabolizado pelo fígado e acabava trazendo menos problemas de pele por ação de bactérias. Classificação deles: os fungos se diferenciam de plantas por não terem clorofila, então não fazem fotossíntese. E a classificação deles é um dilema até hoje. Muita gente, na verdade, classificam os fungos em vários subgrupos que a gente já vai abordar para vocês, mas eles não são plantas. Alguns consideram como características intermediárias de plantas e animais, por isso que eles formam um reino à parte. Então, quais são as características de animais que eles têm? Depósito de quitina e armazena o glicogênio. Quais as características semelhantes às plantas? Reforço de parede, que não é de celulose, é quitina e se reproduzem por esporos. Ok? Aqui são os diferentes tipos de fungos durante a evolução de sua vida. Quando tem parede celular de quitina e absorção de nutrientes, no meio por digestão extracorpórea e reprodução por esporos, surgiram quitridiomicetos. Eles têm zigósporo, que são esporos com flagelos. Quando perdeu o flagelo, formou toda essa galera aqui, onde se não formou corpo de frutificação, é zigomiceto. O ascomiceto é como forma corpo de frutificação, mas ele tem um formato abaulado, e se formar cogumelo é basidiomiceto. Mas existem também os deuteromicetos, que não tem classificação nenhuma, eles estão colocados num grupo à parte, que tem aspecto reprodutivo pouco utilizado, geralmente causam doenças, beleza? Como frieiro, pé de atleta, ou sapinho. Quando o bebê pega sapinho, as pessoas pensam que as pessoas ficaram beijando muito o bebê na boca e tal. Não quer dizer isso, porque senão micareta seria uma fonte de transmissão de sapinho para todo mundo. O que acontece, na verdade, é que quando a mãe dá antibiótico ao bebê, ele perde as bactérias da boca e perde os fungos na boca, que tem alguns tipos de antibióticos que matam fungos, ficam só as bactérias que causam decomposição. Daí o nome de sapinho. Ok? Aqui umas doenças causadas por fungos na pele. A reprodução deles pode ser por brotamento, caso sejam, expansões laterais e cissiparidade, ou esporulação por mitose ou por meiose. Aqui é um ciclo de vida geral. Reprodução assexuada deles. Você tem um micélio que produz esporos. Esses esporos são produzidos por mitose, caem no solo, germinam, e aqui você tem uma reprodução meramente assexuada. Agora, existem micélios que se fundem e formam 2 núcleos na hifa. Esses 2 núcleos se fundem, formam um estágio diploide que sofre meiose, que forma a estrutura que produz esporos por meiose. Consequentemente, esses esporos caem no chão, formam um novo micélio, reiniciando o ciclo, ok? Então aqui você tem, não precisa saber de um ciclo de vida de um zigomiceto, nem de um ascomiceto e nem de um basidiomiceto. Esse ciclo generalizado é o que basta para você no Enem, ok? Sendo que classificação dos fungos de acordo com os esporos, como já falei anteriormente, ascóporo, divisão meiótica nos ascos, basidiósporo, divisão meiótica nos basídeos, que são os cogumelos. Mas não precisa saber isso não. E aqui as reproduções assexuadas que eles podem apresentar. Algumas curiosidades para vocês saberem, que o Phytophthora infetans, em 1840, acabou com as batatas na Irlanda, então muita gente morreu de fome, e mais de 1 milhão migrou para os Estados Unidos. Aí naquele filme Gangue de Nova York, quando chegaram muitos irlandeses nos Estados Unidos, foi por causa disso.
O que levou os irlandeses a migrar para os Estados Unidos e ter uma terra próspera e abundante de alimentos? Foi por causa dessa doença. O Aspergillus flavus, ele na verdade contém uma toxina que é comum principalmente em amendoim, granola, cereais e pode trazer problemas para vocês. E os fungos podem ter relações com plantas chamadas de micorrizas, onde assim os fungos obtêm das plantas matéria orgânica da fotossíntese e as plantas obtêm dos fungos adubo do solo, mas o mais comum nem são as micorrizas, são os líquens, que é uma associação entre algas e fungos, que começam a sucessão ecológica. Os fungos dão para as algas proteção contra desidratação e as algas dão para os fungos alimentos de sua fotossíntese. Ok? São bioindicadores de poluição também os líquens. Se tem poluição num lugar, não tem líquen. Então, se você encontra o líquen, é porque o ambiente é sadio. A lecanora suculenta tem uma passagem bíblica, o maná caído do céu, quando Moisés, na fuga do Egito, se alimentava desse tipo de produto. Ok? Então, quando fala que Deus não deixou os hebreus, na verdade, sem alimento, porque eles se alimentaram desse maná caído do céu. E aqui você tem um lado positivo e um lado negativo de fungos, ok? Aqui uma questão discursiva para vocês verem. Não foi minha, peguei na internet o que eles falam sobre os aspectos dos fungos e tal. E os alunos na criatividade respondem dessa maneira. Boa semana, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, viu?